Você já ouviu falar sobre FOMO? É isso mesmo, FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Calma que a gente já vai explicar e vai explicar também o que isso tem a ver com as suas redes sociais, com o medo que você pode estar sentindo e alimentando no seu dia a dia e também com a forma como você está levando a sua realidade, se você está no momento presente ou não. Bom, mas antes da gente começar, não esquece de já deixar o like nesse vídeo, já agora no começo, para ajudar na distribuição dele e também de se inscrever aqui no canal, que ajuda muito a crescer. Bom, então como a Erika falou, hoje a gente vai falar um pouco das redes sociais, de como tá a nossa realidade, né? Que a nossa realidade hoje ela tá meio que virtual, ela se perdeu entre o online e o offline. E a gente achou muito importante trazer esse assunto, né? Debater e conversar com vocês, porque é um assunto que a gente tem conversado muito entre a gente e tem notado que o uso, né, o excesso do uso das redes sociais podem estar trazendo alguns problemas pra gente, né? Pra nossa visão na quarentena, pra nossa realidade e até mesmo acarretando alguns tipos de medo. Sim. E aí, importante pra gente começar, o que é esse tal de FOMO que a gente falou no começo? O Fear of Missing Out. Nada mais do que o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, às vezes a gente fica ali o tempo todo nas redes sociais, por exemplo, né? Não necessariamente nas redes sociais, mas vendo jornais, vendo TV, vendo coisas, procurando por informações, até na internet também, como uma forma de eu não posso perder nada do que está acontecendo, né? Eu tô aqui, eu tenho que ficar alerta o tempo todo, e isso, qual que é o problema disso? A gente está ativando mecanismos de realmente alerta no nosso corpo, que fazem com que a gente gere medo, sensação de querer fugir das coisas, fora o tempo que a gente fica sem ter as redes sociais mesmo reais, né? Que a gente fica ali enganando que a gente tá tendo uma relação social com as pessoas, mas no fundo, a gente tá só ali vendo o que tá acontecendo e com medo de perder alguma coisa. E essa absorção, né, desse monte de informação, de um monte de coisa, ele pode acarretar muitos problemas para nossa saúde e para o nosso bem-estar, eu acho também, né? Então, assim, essa coisa da gente ficar o tempo todo recebendo informação, buscando por mais informação, isso gera uma super ansiedade na gente. Porque a gente já recebe milhares de informações, né, só ao nosso redor, conforme a gente está lendo, estudando nas redes sociais o tempo todo, conforme você rola o feed ou você está lendo uma notícia, não é só a notícia em si que você está vendo, né? Todas as imagens, tudo que tem ao redor, você também está absorvendo isso. Então, esse excesso de informação, essa busca pelo excesso de informação, porque eu acho que a FOMO, ela é muito mais da gente ir atrás de tudo isso, né? Porque, assim, além de tudo que a gente já recebe, é a gente ficar indo atrás com esse medo mesmo de tem alguma coisa acontecendo e eu vou perder isso. Então, assim, é importante que a gente repense, né, como tem sido os nossos hábitos, o que a gente tem feito pra gente tem sido benéfico, né? Eu li um estudo falando sobre a FOMO, que era sobre a Bolsa de Valores, que eles falavam que eles criavam uma ação, colocavam muita gente pra ir atrás dessa ação. E aí, só de algumas pessoas importantes terem ido, a quantidade de gente que ia atrás era absurdo. Ou seja, porque as pessoas falavam, não, deve ter alguma coisa de bom, então eu não posso perder. Sem saber, sem sequer parar pra pensar se aquilo realmente era bom e necessário pra eles. E assim, acho que trazendo isso pra nossa vida é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? Tudo isso que a gente tá consumindo, que a gente tá indo atrás, que a gente quer ver, que a gente quer saber, será que isso tá sendo benéfico pra gente? Tá ajudando a gente de alguma forma ou só tá deixando a gente nesse estado de alerta e até mesmo de ansiedade? Sim, e isso não vale só para notícias, para economia, enfim, para essas coisas, mas também até pra gente saber o que tá acontecendo na vida dos nossos amigos, né? De estar ali, por exemplo, no Instagram, no Facebook, olhando o que tá acontecendo e entrando o tempo todo na rede social para saber o que tá acontecendo, porque vai que alguém fez alguma coisa legal e eu não vou estar sabendo, né? Como eu vou ficar desatualizado, assim, da vida do que tá acontecendo na vida das outras pessoas, né? Então, esse medo de perder alguma coisa não é só para coisas importantes, coisas relevantes, como, por exemplo, coronavírus nesse momento, mas para realmente
que tá rolando na vida. Eu preciso estar antenado a tudo que tá acontecendo, senão eu vou me tornar um alienado, senão eu vou estar perdendo alguma coisa, senão eu vou estar me excluindo, senão eu vou estar... Enfim, aí entram mil coisas e isso não é muito consciente. A gente vai fazendo isso de forma inconsciente. Esse medo, essa FOMO, né, ela é muito inconsciente mesmo. Quando a gente vê, a gente já tá ali, entrando no Instagram, vendo o que tá acontecendo, sem nem saber por que tá ali. Não tenho nada pra fazer. Poxa, vou fazer alguma coisa por mim, então, ao invés de ficar querendo saber o que tá rolando no mundo. Eu achei muito... Eu te cortei, desculpa. Não, pode falar. A gente segue aqui nas duas câmeras. Eu achei muito legal a hora que você falou sobre do estar alienado, né? Que a gente fica nessa busca. Mas parei pra pensar, será que o estar alienado não é a gente não estar aqui, né? Será que o fato da gente viver com uma tela na mão não torna a gente mais alienado do que a gente perdeu o presente? Porque quantas vezes, né, você tem... A gente tá falando, o exemplo dos amigos aqui, vai no Instagram, você tá vendo lá, poxa, um amigo seu foi pra algum rolê, que você não foi. Mas às vezes você tá nesse mesmo lugar e tá no celular pra ver o que as outras pessoas também estão fazendo, né? Então, assim, será que a gente não se perde um pouco nisso, né? Eu sou uma pessoa que a famosa frase, quem me conhece sabe, eu amo estar alienada do meu celular, assim, quanto mais eu puder não estar perto dele, próxima a ele, e vendo mensagem, vendo coisa, pra mim é melhor. Não necessariamente que eu esteja fazendo uma coisa super útil, tá? Neste momento, também não tô falando isso. Mas assim, eu achei legal eu acho que foi uma forma de eu lidar, sabe? Talvez eu tenha, assim, pensando aqui, eu já tenha passado por essa síndrome de não poder perder nada. Acho que principalmente quando o Instagram foi uma super novidade pra mim, stories, né? Porque você via teoricamente ali em tempo real, porque no começo era isso, né? Então você realmente não podia perder. E aí, hoje a minha forma de lidar com isso é não olhar, sabe? Eu ainda tô entre 8 e 80. Talvez eu volte ali pro meio em algum momento. Mas pensar nisso, né? Mas será que a gente não tá se perdendo nisso? Sim, e eu gostei muito do que você falou. Será que ser alienado não é realmente a gente não estar no momento presente? Eu acho que isso faz todo sentido. Porque a gente acha que a gente tá se atualizando de alguma forma, mas no fundo a gente não tá vivendo o que é realmente importante. E isso é comprovado, inclusive, por vários estudos neurológicos, né, de neurociência mesmo, que isso é uma das coisas que mais traz estresse e também de transtornos de ansiedade. Tudo isso vai fazer com que realmente a gente tenha... É como se a gente tivesse lá no computador, no navegador, um monte de aba aberta e a gente está transitando entre elas o tempo todo, né? E a gente não está focado em fazer uma coisa ali naquele momento, com medo de perder alguma coisa, com medo de não dar conta de alguma coisa. Só que no fundo a gente não tá vivendo no momento presente, não tá vivendo aquilo que a gente realmente está fazendo. E muitas vezes prejudicando os nossos relacionamentos, né? Quem nunca conversou com alguém e quem nunca foi essa pessoa que tá conversando com alguém e tá fazendo alguma coisa ali no celular e nem responde direito, né? É muito natural isso e é natural, mas não é saudável. Será que é realmente saudável todos esses hábitos que a gente tá alimentando no nosso dia a dia sem nem perceber? E é isso que a gente traz aqui, né? Eu acho que é essa consciência de o que eu tô fazendo? Quais são as escolhas que eu tô fazendo no meu dia a dia? E sabe quando você falou outra coisa que eu ia falar e eu esqueci. Quando você falou desse negócio da bolsa de valores, tem até esse efeito, né, que chama efeito manada. De as pessoas seguirem outras porque tá todo mundo fazendo, quem sou eu pra não fazer, né? Deixa eu ver o que tem aqui. E às vezes tá todo mundo fazendo errado, né? A gente não precisa seguir o que tá todo mundo fazendo, porque simplesmente... Não, isso não funciona pra mim. Então, ponto. Mas a gente tem essa tendência, e é até uma tendência evolutiva, digamos assim, instintiva, de a gente querer estar perto de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa por proteção. Mas talvez a gente não esteja se protegendo de fato, né? A gente tá só ali no instinto, mas a gente não tá colocando a parte mais racional do nosso cérebro pra pensar, será que isso realmente tá me trazendo proteção? Ou será que isso tá me fazendo fugir da realidade, tá me fazendo criar transtornos de ansiedade, de depressão? Esse questionamento mesmo, que eu acho que é bem importante a gente se fazer. Eu acho que antes de eu ir ali entre 8 e 80, voltando até para as redes sociais, né, seguindo, falando delas na verdade,
Eu lembro de uma época que eu ficava muito em casa, não tava assim, tava num momento mais introspectiva, queria ficar sozinha. E aí eu ficava alucinadamente vendo todos os stories pra ver tudo que todo mundo fez. E aí eu ainda ficava me machucando, porque eu falava, poxa, a pessoa fez isso e não me chamou. Mas assim, eu não queria sair, eu recusava convites, sabe? Mas pra ficar em casa com essa ânsia mesmo de querer ver tudo, de querer saber de tudo. E assim, eu simplesmente parei pra pensar e falei, cara, olha o que eu tô fazendo comigo. Eu me coloco nessa coisa, né, do alerta de ter que estar ali, de ter que estar olhando, de não poder perder nada. E ao mesmo tempo isso me faz tão mal, porque eu não tô no momento presente, eu não tô vivendo a minha vida, eu tô ficando chateada, tô criando situações para me chatear. E assim, pra que tudo isso? Sabe? Só pra caso alguém comente, ah, você viu que aconteceu outra coisa? Aí eu falo, vi. Sim, sei, sabe? Sim. E assim, ainda mais relacionado à Tô vida sabendo. dos outros, assim, sabe? Então, eu levo muito isso, assim, pra minha vida. Até em relação às notícias, eu acho que a gente tem que se informar, a gente tem que saber sim o que tá acontecendo no mundo, mas qual a quantidade de informações que a gente precisa, né? Até onde a gente tem que ir, até quanto a gente tem que se aprofundar nos problemas. Porque isso vai causar muito mal pra gente, causa desconforto, né? Abala a nossa saúde, acho que emocional, mental. Então, eu acho que parar e refletir, né? Graças a Deus temos internet, temos redes sociais, temos condições de conversar e de ver pessoas, de ter contato. Mas eu tô fazendo isso da melhor maneira. Porque ajuda muito, né? Né? Tipo, eu tô aproveitando isso da melhor maneira, da maneira mais saudável possível, da maneira eficaz, né? Eficiente, coisas que vão trazer coisas boas pra gente, né? E essa coisa também de a gente ficar entrando nas redes sociais, eu me percebi nesse padrão há umas 2 semanas. Que eu tive uma frustração em alguma coisa que eu fiz e não saiu do jeito que eu queria e tudo mais. E eu entrei numa super bad de me culpar por não ter saído perfeito. Enfim, aquela coisa do perfeccionismo. O que eu fiz logo em seguida? Fiquei 2h30 no celular. Rolando feed, vendo stories, vendo TikTok, vendo coisa que eu nem me interesso. Simplesmente pra fugir da minha realidade como uma forma de, não, mas eu tô me inteirando de alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa, né? Não tô, sei lá, fazendo nada, não tô indo dormir, né? Que, realmente, assim, eu fiquei ali 2h30 e, gente, 2h30 é muito tempo, né? Tudo bem que já era noite, já era mais de meia-noite, enfim, mas... Caramba, eu precisava disso tudo, eu não podia ter tido uma outra atitude pra encarar realmente isso, né? Ou enfim, pra lidar com isso de uma forma diferente, pra realmente trazer pra mim a sensação de acolhimento. E aí quando eu percebi, eu falei, nossa, mas por que eu fiz isso, né? E a gente faz, a gente entra. E se a gente não tá consciente, a gente nem percebe que a gente fez e continua fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Se a gente percebe, a gente cria mecanismos pra não fazer mais. Acho que esse é o ponto. Eu achei muito legal isso que você falou do acolhimento, né? Porque, sim, eu acho que o digital, ele pode te ajudar nesse acolhimento. Mas foi o que você disse, você passou 2 horas ali e você não sentiu o que você pretendia sentir, né? Então, é aquela coisa, sim, a gente pode usar, né, de alguma forma. E, gente, às vezes é muito bom mesmo separar pra olhar coisa que não serve pra nada, que... Inútil, que vá, né, deixar a sua cabeça mesmo fluir um pouco, né, se desligar dos problemas, de tudo que tá acontecendo. Eu acho que, não sei se eu comentei com você, que, tipo, agora eu tô seguindo perfis de suculentas que as pessoas vão, arrancam uma pétala e crescem. Porque é uma coisa que, assim, é zero. É realmente pra eu zerar a cabeça, sabe? Mas eu tenho que tomar muito cuidado pra não perder horas do meu dia ali, porque aí já é uma forma como fuga, né? Não é o acolhimento, um tempinho ali pra eu relaxar. Não, é a fuga mesmo do resto, das responsabilidades que eu tenho pra fazer. Mas acho que é isso, é olhar para aquilo e falar, como eu posso usar da melhor maneira possível? Ou sempre que você, né, lê uma notícia ou vê alguma coisa, vídeos, enfim, rede social, é você parar e pensar, tipo, o que isso me causou? Né, pra gente entender também, tipo, até que ponto isso faz bem, quais são as sensações que isso geram na gente e se é aquilo que a gente tá realmente procurando. Né, pra não ter aquela sensação de que você jogou um tempo fora, pô. Então esse tempo é muito precioso, né? Eu lembrei até do meu namorado falando que ele falou, mas eu não olho o Instagram, mas você vai ver lá os stories, tá sempre a fotinho lá. Aí ele fala, não, mas aí eu fico só passando assim com o dedo. E, gente, fazer isso
é assim, é uma perda de tempo, porque você só tá passando ali pra dar check, né? Tipo, numa coisa que nem é importante pra você. É uma tarefa extra. É uma tarefa extra, exato, mas dá a falsa sensação de que não, se aparecer alguma coisa, eu tô inteirado, eu tô vendo ali de alguma forma. Mas na verdade não, porque eu já perguntei várias coisas pra ele do que eu postei e ele nem viu, e ele nem sabe. Por quê? Porque ele tava ali só no automático. Então, não só nas redes sociais, mas em várias coisas a gente faz isso no nosso dia a dia. Simplesmente faz pelo automático, só pra dar o check lá, porque tá todo mundo fazendo, só pra ter a sensação de que, né, tá feito. E no fundo, aquilo não agrega em nada. Não. Nada, né? Não. Nossa, você tava contando, eu lembro de uma amiga minha que ela tinha, assim, até mais pro começo, assim, dos stories, a necessidade de zerar os stories. Ele faz isso. Ela colocava pra ficar passando de todo mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai enlouquecer. Você tá, tipo, escutando uma coisa, você não tá absorvendo, mas ao mesmo tempo você tá. E pra quê? Pra que essa pressão em zerar os stories? Tipo, sabe? Não faz sentido pra mim. Sabe? Faz que nem eu, começo a seguir um monte de gente pra... Porque daí você fala, é muito story pra ver, dá preguiça. Eu faço isso também. Hoje eu perco muito mais tempo no explorar, e isso foi uma coisa que o Instagram acabou comigo, do que de fato no feed dos meus amigos, porque eu falo, eu não consigo dar conta, então será que eu preciso ver tudo mesmo? Né? Eu prefiro muito mais ligar pras pessoas, eu sei que as pessoas odeiam isso, mas eu ligo, eu quero conversar, do que ver uns stories e trocar umas mensagens ali, tipo, pra mim não, sabe? Tipo... Mas tudo bem, eu acho que são hábitos, né? Cada um vai vendo, assim, óbvio. Eu tive contato muito forte com essas sensações que não eram boas, por isso eu afastei isso totalmente de mim. Mas acredito que isso também seja, né, muito bom para algumas pessoas. Tem gente que hoje na quarentena tá ficando sozinho, então ter este contato pode ser que ajude de alguma maneira, né? Não tô aqui para julgar. Não, com certeza. Eu acho que tudo tem coisas positivas. É só realmente a gente estar consciente, que é o que a gente sempre fala aqui pra todos os assuntos. A gente tá consciente daquilo que a gente tá fazendo. Então tá, eu quero hoje ficar 2 horas nas redes sociais pra fugir do que eu tô passando nesse momento. Tá bom, tô fugindo, tô sabendo que eu tô fugindo. Mas então tá, responsabilidade, né? Você banca a sua decisão? Ok. Então, eu acho que não tem nada errado, né? 100% errado. Mas... ok, será que você precisa? Será que não tem uma outra forma de fazer com que as coisas realmente se resolvam? Sem que precise ser difícil, sem que você precise estar ali alimentando coisas que muitas vezes são inconscientes. Esse que é o problema, eu acho. Que a gente acha que é só o superficial, mas aquilo tá tendo um efeito gigantesco no nosso inconsciente. E aí quando a gente vê, a gente tá com crise de ansiedade. Quando a gente vê, a gente tá com depressão, com, enfim, vários transtornos aí que são cada vez mais comuns, né? E brasileiro é um dos povos que mais ficam nas redes sociais e também um dos povos que estão lá no ranking de ansiedade e depressão. O país mais ansioso do mundo. Então, assim, será que a gente tá fazendo isso certo? Eu acho que vale bem a gente deixar aqui já o lembrete que a gente comentou ao longo do vídeo, que é viva o momento presente, né? A nossa vida de verdade, ela é no offline. Então esteja no momento presente, cuide da sua saúde, aproveite o que está acontecendo, né, neste momento para você, com você, porque acho que às vezes a gente esquece, né, é isso, a gente vive ali alienado, né, tentando estar antenado e tá, mas e o mundo, né, e tudo que está acontecendo ao seu redor que às vezes você está perdendo também, né, será que a gente não pode parar e pensar nisso, né, tá tudo bem a gente perder algumas informações e algumas coisas, né? A gente não precisa preencher todo o HD. E não são coisas que em 1 hora, se você quiser, você se atualiza, né? Sei lá, 1 dia da semana, 2 dias da semana pra fazer isso que você vai estar completamente atualizado. E até falando dessa coisa de ansiedade, vamos deixar aqui um link para um vídeo que a gente já fez sobre como lidar com a ansiedade, que é bem importante, a gente falou como que a gente lida com isso, porque já fomos 2 muito ansiosas, né? Sim. Então fica essa dica, comentem aqui o que vocês acharam, se fez sentido isso pra vocês, se vocês já tinham ouvido falar sobre FOMO e como você vai aplicar isso na sua vida.